Bom dia, turma 3001. Iniciando com a data de 17 de abril de 2020, com o assunto A população brasileira, dinâmica demográfica. A população de um país pode crescer rapidamente em determinados períodos, em outros podem crescer menos e em um terceiro momento até decrescer. Essa variação de comportamento populacional, ela é chamada por muitos estudiosos de dinâmica demográfica, dinâmica populacional. Estuda as variações na quantidade da população, observando os elementos do crescimento e da estrutura da população. 3 tipos de indicadores: mortalidade, natalidade e fecundidade, além das migrações. A mortalidade ela é causada a partir da relação entre o número de óbitos em um determinado ano por 1.000 habitantes. Então, nós temos aqui a taxa de mortalidade no Brasil representada dos anos de 1940 a 1999. Nós estamos observando aqui, no decorrer dos anos, o que está acontecendo com a taxa de mortalidade. A natalidade ela é calculada com base no número de nascimentos em um dado ano e depois multiplica-se o resultado por 1.000. Aí nós temos a taxa de natalidade, de 1940 a 1999. Nós estamos observando o que está acontecendo também com essa taxa de natalidade no decorrer dos anos. A taxa de fecundidade relaciona o número de crianças com menos de 5 anos ao número de mulher em idade reprodutiva. Varia-se conforme o país, podendo ser de 15 a 44 anos, de 14 a 49 anos ou de 20 a 44 anos. Isso aí é de acordo com o país, tá? De acordo com a história, de acordo com o país. Então, nós estamos vendo aqui a taxa de fecundidade do Brasil agora de 1940 ao ano 2000, ok? O que vem ocorrendo, Avaliando assim a quantidade de filhos que uma mulher teria ao final de sua idade reprodutiva. Quando observado a estrutura da população, pode-se estudar dois elementos principais: a idade, mostrando o percentual de jovens, adultos e idosos de uma população, e o sexo, destacando a distribuição percentual de homens e de mulheres dessa população. Agora nós estamos vendo a estrutura da população é representada em uma forma de uma pirâmide, tá? De uma pirâmide. Então, nós temos os elementos, olha aqui, para poder identificar a pirâmide, Nós temos o sexo, homens, mulheres. Eu tenho faixa etária aqui nesse centro, eu tenho aqui que eu chamo de base da pirâmide, corpo da pirâmide, o topo da pirâmide, Então, eu tenho jovens, adultos e idosos. Agora eu vejo 2 pirâmides de países diferentes no mesmo ano, Vamos observar essas 2 pirâmides, tá? Observando, tá? Sexo, faixa etária, tá ok? Então, vamos ver. Quando eu observo a África em 2006 e a Europa em 2006, eu observo uma grande diferença de 0, tá, a 14 anos. Olha só, essa faixa aqui em relação à Europa, o que nós observamos? Que na Europa ela está mais reduzida, não é isso? Ou seja, um número menor aqui, de 10 até 10, 14,
de 0 a 14 anos. Quando eu observo essa parte aqui, essa segunda parte, de 15 a 64 anos, mais ou menos, eu observo o que houve aqui um equilíbrio nessa pirâmide. Nessa daqui eu vejo de forma desigual, não é isso? Ó, eu vejo 25 anos, eu vejo 30, né? Eu vejo uma diferença aqui, ó, uma redução aqui. Quando eu olho a parte de 65, a partir de 60 anos, eu observo que a Europa tem, de 65 anos, que a Europa tem um crescimento, tanto os homens como mulheres. Observando que mulheres aqui, né, eu tive um crescimento maior aqui, a partir de 65 anos. Quando eu observo a África, eu vejo a partir de 65 anos, um número bem reduzido, tanto de homens como de mulheres. Não é isso? Mudanças na dinâmica populacional. Melhoria do padrão de vida da população, redução na taxa de mortalidade nos países mais industrializados, redução das taxas de fecundidade e, posteriormente, em países não industrializados. Redução foi mais acentuada após a Segunda Guerra Mundial e não foi seguida pela queda da taxa de fecundidade. Isto provocou um rápido crescimento populacional, né? Chamado de explosão demográfica, que é o crescimento elevado e acelerado da população de uma determinada localidade ou do mundo. Pode ser provocada por diversas motivações, dependendo do país. Surgimento de teorias sobre as populações em 1968, que foi a neomalthusianos. Que política foi essa, né? Que teoria foi essa? Essa teoria, ela defende o controle do crescimento populacional para conter o avanço da miséria nos países subdesenvolvidos. É uma teoria demográfica desenvolvida a partir da reelaboração das ideias de um pensador inglês de nome Thomas Malthus. Redução das taxas de fecundidade e com a já baixa taxa de mortalidade. Houve uma implosão, né? Implosão demográfica. Essa implosão aí, no caso, ela vem a ser o quê? A implosão é a redução da taxa de natalidade. E isso é um problema, pois quanto maior o número de idosos, maior serão os problemas, né, que terão com a aposentadoria. Então, se um país tem menos ativos, né, menos membros ativos atuando, pode ocorrer o quê? Uma grave crise econômica, né? Transição demográfica é o termo que os especialistas empregam para descrever a dinâmica do crescimento populacional. É o processo pelo qual percebe-se uma tendência de estabilização, crescimento ou redução populacional, tendo em vista a evolução das taxas de natalidade e mortalidade. 3 fases. Vamos ver? Primeira fase. Primeiro vamos observar a transição demográfica aqui, né? O que vem ocorrendo aqui, tá? Então vamos ver. Primeira fase. Redução da mortalidade com elevação das taxas de natalidade. A ampliação do crescimento natural da população, uma explosão demográfica, né, que nós vimos anteriormente. A segunda fase, natalidade e mortalidade estão em queda, mas ainda persiste uma grande diferença com elevado crescimento populacional.
a estabilização demográfica, né? Que nós observamos, ó. Terceira fase, queda da natalidade. É mais acentuada que a da mortalidade, ou seja, o crescimento natural diminui e atinge o patamar inicial, a implosão demográfica. Não é isso que nós vimos também aí. Aí nós temos agora as atividades do capítulo 25, as questões para vocês darem uma olhada, tá ok? Então vamos ver a questão número 1, né? A população de um país pode crescer rapidamente em determinado período. Em outros, crescer menos e, em um terceiro momento, até decrescer. Número 1. Como é chamado essa variação do comportamento populacional? Número 2. A dinâmica demográfica, em geral, depende de 2 fatores fundamentais. Quais são eles? 3. Um país ou região pode crescer demograficamente, mesmo registrando crescimento vegetativo negativo. Explique o que é isso, né? Esse crescimento vegetativo negativo. Número 4. A questão número 4, ela traz para a gente a taxa média geométrica de crescimento anual do Brasil oscilou bastante num país pós-Segunda Guerra Mundial, entre 1940 e 1970. Saltou de 2,3% ao ano para 2,89% ao ano. Esse aumento deveu-se basicamente ao declínio acentuado da mortalidade. Aí você vai responder a letra A dessa questão, tá bom? A letra A, quais os fatores responsáveis por tal mudança? Aí nós entramos na questão número 5. Questão número 5. Ressalta-se a questão decisiva para a queda notável das taxas de fecundidade e de natalidade no Brasil. A aceleração do processo de urbanização. Letra A. De fato, uma série de fatores atrelados à urbanização contribuiu para essa drástica redução das taxas de fecundidade e natalidade no Brasil. Cite 3 desses fatores. A número 6, leia na página 676. A revolução médico-sanitária reduz a taxa de mortalidade. Na página 676, vocês vão ver que tem esse texto lá, tá? A revolução médico-sanitária reduz a taxa de mortalidade. E faça um resumo de mais ou menos 8 linhas, tá? E para responder essas questões, vocês estarão no início do capítulo 25, tá? Páginas 673, 674 até 678, tá ok? Então, no início do capítulo, vocês vão dando uma olhada lá, tá ok? E nessa aula também nós temos aí partes que você já responde metade das questões, tá ok?